Olá, seja bem-vindo. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que nós compartilhamos na última semana na nossa comunidade de fé, na Vineyard de Curitiba. E a nossa conversa foi centrada no Salmo 42. Para quem conhece bem esse salmo, sabe que o salmo é um salmo não de Davi, mas é um salmo muito próximo da realidade humana, do cotidiano da vida humana. É um salmo muito sincero, um salmo muito transparente. No Salmo 42, o salmista se encontra num momento não muito agradável da sua vida. O salmista não comenta sobre nenhum incidente em particular, nenhuma tragédia em particular. Talvez a vida estivesse fluindo meio até que naturalmente, com circunstâncias e desafios, como nós todos vivemos. Mas o ponto é que o salmista faz algumas constatações e depois ele abre o coração. A primeira coisa que ele diz é que, assim como a costa suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti. Em seguida ele diz: eu tenho sede do Deus vivo. Isso me fez pensar, uma vez que mais à frente no Salmo ele começa a falar com a sua alma e lidar com ela, e nós já vamos falar sobre isso, que esse anseio da alma, eu procurei entender isso enquanto eu lia, como algo que foi colocado em nós, lá no nosso interior, mais do que até nós conhecemos inicialmente. A nossa alma anseia por Deus, nós fomos criados para essa relação com Deus. Como diz John Piper, nós fomos criados para encontrar satisfação em Deus, e ao encontrar satisfação em Deus, nós glorificamos ao nosso Pai, nós glorificamos a Deus. Então a alma lá no fundo, ela sabe disso. E a alma saber disso faz com que o meu ser, a minha pessoa conscientemente também deseje, tenha sede de Deus, do Deus vivo. E até aí tudo bem, seria uma maravilha, isso aqui sozinho daria um excelente tempo de adoração na igreja ou no quarto, um belo culto, todo mundo assim, né? Mas a vida é mais complicada às vezes. E o salmista começa a falar que ele está triste, ele está abatido, ele está chateado, ele começa a relembrar do passado, e aí que os primeiros sinais de uma situação aí de abatimento real. Nos dias de hoje a gente fala muito em depressão, né, em esgotamento espiritual. O primeiro sinal do salmista é justamente o fato de ficar com saudosismo. O saudosismo que eu falo normalmente que não é muito produtivo, não é se lembrar de uma forma positiva, produtiva, mas é se lembrar de uma forma de fuga, né? Que bom que era aquele tempo, que é bom que era quando como era bom quando eu era solteiro, não tinha os problemas da vida adulta. Sei lá, alguns podem dizer que bom quando nós não tínhamos ainda as crianças, não reclamando das crianças, né? Mas a situação, o esforço, o cansaço, às vezes a pessoa se encontra no abatimento. Alguns vão dizer que bom quando eu não era casado, não tinha esses problemas no casamento, enfim. Qualquer coisa e qualquer situação normal da vida pode se tornar um pseudo motivo de esgotamento, porque na verdade a questão é mais profunda sempre. Não é que as coisas não sejam reais, não é que os problemas não existam, nem os desafios. O salmista estava falando de algo real, ele não conseguia mais realizar a função com a qual ele se sentia bem, que ele tinha prazer em realizar. Essa função dele era tocar em frente ao povo de Israel e conduzi-lo até o templo, até a casa de Deus, e ele não podia fazer mais isso. Mas ele ficou vivendo naquele tempo, onde as coisas estavam boas, e estava tendo dificuldade de lidar com os tempos atuais. Isso é muito similar com a nossa vida em muitos momentos. As coisas saem do controle, nós nos sentimos desalinhados com a realidade, e aí vem o cansaço, vem o abatimento. E um ponto mais à frente, no mesmo salmo, o salmista diz: a minha alma está profundamente abatida. Ele diz que o seu alimento se tornou em lágrimas, o que nos faz pensar que talvez ele já não estava mais tendo nem fome, ele está realmente abatido. Ô fulano, vem aqui comer um churrasquinho. Eu falei: cara, não tô com fome. Cara, vamos sair pra comer um hambúrguer, aquele hambúrguer da hora. Pô, cara, não tô com fome não, cara, tô
vou ficar aqui em casa, vou beber as minhas lágrimas e comer as minhas lágrimas, entende? Esse é o espírito, assim, né? O humor, a sensação do salmista. Mas o salmista, ele em um momento, ele começa a falar com a sua alma. Ele diz: por que você está abatido, a minha alma? Porque ele talvez está pensando ali, você é aquela que anseia por Deus e você está abatida. E ele diz: espera em Deus. E aí um ponto alto desse salmo, que para mim é quando ele, em vez de se lembrar apenas bons tempos, quando ele tocava com a sua equipe à frente do povo de Israel, e aqui você pode lembrar do que seria o seu bom tempo, que te faz ficar saudosismo, de fugir, com intenção quase de fugir para aquele tempo bom. Vamos fazer assim esse paralelo, né? O salmista com o dele, nós com o nosso. O que acontece? Ele diz algo assim: eu me lembro de ti, Senhor. Aí esse ponto para mim é o mais importante. Quando ele para de ficar lembrando apenas das coisas que aconteceram no passado boas, e ele começa a se lembrar de Deus, e aí ele lembra de quem Deus é. E é nesse ponto então que eu vejo que ele começa a trazer para nós três coisas muito claras, muito interessantes, muito simples e muito básicas demais, mas que a gente não tem disposição de praticar, às vezes no dia a dia. A gente está ocupado demais, a gente está correndo atrás das nossas tarefas, às vezes do nosso sucesso. E quando nós estamos num momento de abatimento, de esgotamento espiritual, talvez menos ainda nós tenhamos disposição, porque se a gente não quer nem comer, por que a gente iria praticar algumas coisas além do essencial? Mas o salmista parece nos dizer que essa é a saída. Essa é a saída do esgotamento espiritual, essa é a saída da depressão, do desânimo. Ele não fala das circunstâncias mudarem através desse processo, mas ele fala de talvez uma mudança que vai acontecer no nosso coração. Quais são essas três coisas que eu falei? Ele menciona o seguinte: ele chega ao fim do dia e ele faz uma constatação. Essa é a primeira coisa: o amor do Senhor se derrama sobre mim durante o dia. Primeira coisa que nos mostra aqui a necessidade da gente ser grato. Isso se fala até no mundo secular. Um coração grato, ao invés de um coração reclamão, de um coração que resmunga, né? Que fica o dia inteiro, ó dia, ó vida, ó azar. Um coração com gratidão, que entende que chegou ao fim do dia, ou que levantou novamente na manhã seguinte, porque o amor de Deus se derrama sobre nós. O amor de Deus, o amor leal de Deus. Nós sabemos que Deus é fiel no seu amor. Ele não muda, ele não retira o seu amor. Então essa é a primeira coisa: sejamos gratos. Em primeiro lugar, sejamos gratos. A segunda coisa que ele diz no mesmo versículo é que ele entoa cânticos à noite. Então isso nos fala da adoração, isso nos fala da ação de graças. A adoração é um processo que nós sabemos que vai mudando o nosso foco, vai mudando o nosso centro. A gente para de pensar nas boas coisas do passado e a gente para de pensar em nós mesmos e a gente começa a focar o nosso olhar em Deus, porque a adoração é sobre Deus e a adoração é sobre quem Deus é. A adoração é sobre o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará. E aí a gente acaba, então, tendo essa transformação do nosso humor, essa transformação do nosso foco. Isso vai nos libertando desse processo que nós estamos de abatimento. E às vezes a ação de graças, né, é uma coisa dolorida inicialmente para nós, porque nós estamos sofrendo, vamos dizer assim, né? Nós não temos disposição. A gente está comendo lágrimas, não é? A gente está sobrevivendo. Mas a adoração vai refocando a nossa vida. Então, primeira coisa, gratidão, reconhecimento do amor de Deus sobre nós. Segunda coisa, adoração, começar a refocar a vida nele. E a terceira coisa, o salmista diz que ele ora ao Senhor, que eu sempre traduzo como converse com Deus. Qualquer terapia que você vai fazer, não é? É sobre falar com a pessoa estranha. Você paga uma pessoa para te ouvir, para ela ouvir seus problemas, para ela ouvir os seus dilemas. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, mas o salmista dá uma dica da primeira coisa que a gente deve fazer, que é falar com Deus. Converse com Deus, como o salmista faz. Ele faz perguntas difíceis. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? É uma pergunta retórica, porque ele sabe que Deus não se esqueceu, mas é a impressão dele. Senhor, o que aconteceu comigo? Senhor, por que eu estou assim? Fala comigo, Senhor. Converse com o Senhor, abra o seu coração, deixe que Ele fale
ao seu coração, deixe que Ele fale com você. Se você vem de um processo de gratidão, se você vem de um processo de adoração e você vai falar com Deus, você já meio que trouxe você para o lugar certo para essa conversa com Deus. Assim eu entendo. Quantas vezes nós, na nossa vida comum, fazemos a mesma coisa? A gente primeiro busca uma ajuda externa, primeiro a gente busca o remédio e a gente esquece de primeiro buscar em Deus, primeiro orar a Deus. Eu compartilhei esse exemplo, né? Quantas vezes você numa situação de saúde, a primeira coisa que você faz, o que é? Pega o remedinho. Já pensou se você primeiro orasse, crendo em Deus? Mas a gente aprendeu a confiar em outras coisas. Aquele que está abatido profundamente em muitas circunstâncias, vou dizer para vocês o que houve. Ele confiou ou em si mesmo, ou em pessoas, ou em circunstâncias, e elas falharam. Aí agora ele está nessa situação, nós estamos nessa situação de tristeza. E aí a gente vai então recorrer a Deus, e bom que a gente faça isso, mas a gente podia estar recorrendo a Deus desde o princípio. Então não se esqueça, gratidão, adoração, conversa com Deus. Por último, eu deixo aqui o que ele diz no final do Salmo. Ele pega a sua alma pelo colarinho e diz: por que você está abatido, minha alma? E aqui já é um tom para mim de convencimento de si mesmo. Ele está dizendo: olha, você não tem esse motivo, você não precisa continuar assim, alma. Volte à sua busca inicial de anseio pelo Deus vivo, assim como a corça suspira pelas águas. Volte, por que você está abatido, minha alma? E ele completa dizendo: espere em Deus. E esse aqui é o ponto que fecha, porque nós não estamos falando de uma fórmula mágica, nós estamos falando de um caminho, de uma jornada com Deus. E essa jornada, com esses 3 pontos que eu mencionei antes, gratidão, adoração e oração ou conversa com Deus, é um processo para o dia a dia, é um processo para tirar a gente do abatimento, é um processo para restaurar a alegria na nossa vida, independente das circunstâncias. O salmista diz: espere em Deus. Ele não diz: vai mudar tudo agora, vai mudar tudo amanhã, vai mudar tudo semana que vem. Ele diz: espere em Deus. Mas enquanto você espera em Deus, ande com Deus. Ande com Deus em gratidão, ande com Deus em adoração e ande com Deus em conversa, em adoração. E isso vai manter você no caminho, e isso vai manter você numa condição que, apesar das circunstâncias, talvez você não enfrente esse abatimento profundo. Não quer dizer que você não terá momentos de tristeza. Algumas pessoas lutam com esses processos de tristeza quase a vida toda, mas você estará fortalecido em Deus e confiante em Deus. Espera fala de esperança. Você anda em esperança. E você será reconhecido como uma pessoa que tem tido e recebido ajuda do alto em meio às circunstâncias que você está vivendo. É isso aí. Eu acredito que isso resume bem a nossa conversa. Espero que ajude você. Se você quiser continuar seguindo esse canal aqui, a gente pretende compartilhar. Eu quero compartilhar sempre alguma coisa, fazer esses resumos. Mande para alguém, um amigo que precisa ouvir, procura outras mensagens aí do nosso podcast e mande para ele. E acompanhe também o nosso Instagram, o Pães e Peixes. Procura lá Pães e Peixes. Lá você vai encontrar mais material de livros, recortes de livros, frases que ajudam você a relembrar de coisas importantes. É isso aí. Quero caminhar junto com vocês e obrigado por estar ouvindo a gente. Um grande abraço, fique com Deus.